Muito bem, aqui está dizendo que eu estou ao vivo, já funcionando. Então, boa tarde a todos. São 17 horas do dia 1º de novembro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia, 1º de novembro. Tá chegando Beto, Gustavo, Luiz Antônio, bem-vindos, bem-vindos. E, bom, 1º de novembro, né? O ano acabou. O ano praticamente acabou. Deixa eu ajeitar isso aqui. Saíde chegando também. Bruno, bem-vindos. Matheus está chegando. O som tá bom? Pessoal que está aí, me dê notícia se o som tá bom. Estou acompanhando vocês aqui, estou vendo. Acho que tá. Ninguém falou nada. Bom, então vamos lá. Tá ótimo o som, obrigado, Matheus. Gustavo tá chegando. Saíde disse que tá ok também. Muito bom. Novembro acabou e parece que 2020 nem começou ainda. Mas tudo bem, vamos em frente. A ideia hoje é conversar sobre a inteligência soviética, sobre o NKVD e o KGB. Mas antes disso, como você sabe, aqueles que já acompanham, Marcela está chegando também, Zoraia, boa tarde, aí do Rio de Janeiro. Aqueles que nos acompanham sabem que enquanto o pessoal chega, nesses primeiros 5 a 10 minutos, a gente fala das efemérides da semana. E aí eu recorro ao meu bloquinho aqui de anotações, né, da DGRS, da Direção de Relações Internacionais e Estratégia da República Francesa, é o meu bloquinho, e aqui eu anoto algumas coisas, algumas efemérides para a gente conversar. Novamente, bem-vindos, Grace chegou, Juliane chegou também, muito bom. Bem-vindo a todos para mais uma conversa nossa nessas tardes de domingo do ano da pandemia. Vamos falar das efemérides rapidinho, são poucas efemérides na semana. Acabei de derrubar um negócio, fez um barulho danado, mas era só um cartão de hotel. A primeira efeméride que eu anotei aqui, 26 de 10 de 1917. 26 de 10 de 1917. O que a gente tem em 26 de 10 de 1917? O Brasil declara guerra às potências centrais. Lembrem que em 1917 nós vivíamos a Primeira Guerra Mundial, que começara em agosto de 1914, e o Brasil, após o torpedeamento de alguns navios nossos, inclusive navios de passageiros, o último deles, se não me engano, foi o Macau, alguns dias antes, em setembro, outubro de 17, o Brasil finalmente declarou guerra às potências centrais, à época, ao Império Alemão, ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano. E com isso, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Boa tarde, Suzane. Bom, uma outra data importante, uma outra efeméride importante vinculada ao dia 26 do 10, já que a gente está falando das efemérides da semana, ocorreu em 1956. E é bom lembrar o que estava acontecendo no final de outubro de 1956, a Revolução Húngara. Os húngaros se levantaram contra os comunistas, o governo comunista. Os húngaros se levantaram e durante algo em torno de uma semana a gente teve uma tentativa de respiração, uma tentativa de fôlego no lado de lá da cortina de ferro, a Revolução Húngara. Eu anotei aqui que nesse dia, 26 do 10, em 1956, os tanques soviéticos estavam entrando na Hungria. As forças do Pacto de Varsóvia se organizaram, claro, sob a liderança, sob o comando efetivo da União Soviética, e entraram para conter a revolta, a Revolução Húngara. Essa semana que passou, foi uma semana em que, em 1956, o mundo estava pegando fogo ali na Hungria, porque estava aquele embate entre a população húngara, as forças de resistência húngara e
os soviéticos e os comunistas. Então, nesse sentido, todo mundo sabe, essa revolução acabou debelada. Essa revolução, vou afastar um pouquinho isso aqui, essa revolução acabou debelada e o que a gente teve foi a Hungria de volta a um regime autoritário comunista até a década de 90, até o final da década de 80, quando a gente teve a queda das ditaduras socialistas. Outra efeméride relacionada ao dia 26, a gente está falando das efemérides da semana, é em 2002, no dia 26 de outubro de 2002, eu anotei aqui, isso tem a ver com a inteligência, no dia 26 de outubro de 2002, as tropas russas finalmente entraram no Teatro de Moscou. As tropas russas entraram no Teatro de Moscou. Lembrem-se que o teatro havia sido alvo de uma ação terrorista, de terroristas chechenos, que mantiveram como reféns 700 pessoas que tinham ido ao Teatro de Moscou. E ali, alguns dias depois, houve a operação das forças antiterroristas, russas que entraram no teatro, mataram os 50 terroristas e 150 reféns, alguma coisa em torno de 150 dos 700 reféns foram mortos também nessa operação. Eles primeiro jogaram gás no metrô, no teatro, e aí esse gás levou muitos terroristas e, infelizmente, também os reféns. A gente comentou na live passada sobre essa operação, sobre essa ação das forças russas já no Teatro de Moscou em 2002. E aí a gente lembra a prática russa em lidar com os terroristas. A prática russa em lidar com os terroristas, a gente costuma dizer que terrorista não se cria muito na Rússia, porque os russos têm uma prática que para alguns é salutar, de, além de eliminar o terrorista, buscar também pessoas próximas ao terrorista para que ele não repita ou não pense em repetir. Ele sabe que mais alguém além dele, muitas vezes entes queridos, vão embora também. Não estou aqui para questionar as práticas russas, mas é assim que funciona. Alguns dias depois, um outro efeméride da semana que eu anotei aqui, no dia 28/10/1940. Essa história é interessante. 28/10/1940, a Itália invade a Grécia. A Itália invade a Grécia na Segunda Guerra Mundial. É um episódio muito engraçado até, se a gente puder usar esse termo, porque os italianos, Mussolini queria passar o Natal em Atenas, queria ver a bandeira italiana tremulando em Atenas, e aí, em outubro de 1940, as tropas italianas que estavam estacionadas na Albânia, a Albânia pertencia ao território italiano naquela época, invadem o território grego. Devia ser fácil. O glorioso exército italiano, né? O glorioso exército italiano seguindo para invadir o território grego. Os gregos praticamente tinham uma força muito pequena de resistência, tinham forças armadas muito pequenas. Só que acontece o seguinte: os gregos começam a dar uma surra nos italianos, repelem o ataque italiano, e em seguida começam a expulsar os italianos da Grécia. Expulsam os italianos, entram na Albânia, e os italianos estavam quase para ser expulsos da Albânia pelas tropas gregas. Diante dessa situação, Hitler não teve alternativa a não ser intervir em socorro ao seu aliado, intervir em socorro a Mussolini, o que acabou atrapalhando os planos, atrasando os planos de invasão, de ataque à União Soviética. E com isso, a invasão que devia ser na primavera de 1941, passou um avião aqui do lado, na primavera de 1941, acabou acontecendo só 2 meses depois, só em maio, né? E com isso acabou atrapalhando os planos de invasão da União Soviética. É só uma curiosidade, né? Uma data importante também, já indo para a conclusão das efemérides, uma data importante, 29
de outubro de 1945. O que acontece no Brasil em 29 de outubro de 1945? A queda de Getúlio Vargas. Os militares depõem Getúlio Vargas, e com isso acaba o Estado Novo. Eu comentei na semana passada, na live da semana passada, sobre a Revolução de 30, né? Foi em outubro também. A Revolução de 30 acontece em outubro e 15 anos depois, Vargas é deposto também em outubro. Quem não viu a live da semana passada, ela já está disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, você já sabe, mas é sempre bom lembrar, Joanisval BSB no YouTube. Por favor, se inscreva, divulgue, porque quando a gente chegar a 1000 inscritos, nós estamos com um pouco mais de 600 pessoas inscritas, isso é bom, aumentou significativamente, de fato, duplicou nos últimos 2 meses, mas quando nós chegarmos a 1000 pessoas, aí a gente começa a fazer live pelo YouTube, também fica mais fácil do que essa live pelo Instagram, pelo menos eu acho. Bem-vindo, Eduardo Carvalho chegou, Efraim também chegou. Bom, uma outra efeméride importante, assim, eu tenho que lembrar da surpresa que eu fiquei de contar para vocês na semana passada. Então eu tenho uma surpresa para vocês, fiquei de contar na semana passada e vou contar no final dessa live. Portanto, me lembrem no final da live de uma surpresa que eu tenho para vocês. Uma outra data importante, né? Agora a gente já chega na data de hoje, 1º de novembro, foi num dia 1º de novembro de 1520, 1º de novembro de 1520, que Fernão de Magalhães chegou, descobriu aquele estreito que acabaria levando o seu nome, o Estreito de Magalhães, que liga o Pacífico, o Atlântico ao Pacífico. Foi na primeira viagem de circunnavegação feita por Fernão de Magalhães. Ele nunca chegou ao final, a gente sabe disso, mas a sua tripulação chegou. E foi numa data como a de hoje, no dia 1º de novembro de 1520, que eles encontraram aquele estreito difícil ali. Tinha dado uma pausa aqui, reconectando. Paulinho, bem-vindo. Soraya, por favor, divulgue nos grupos. Todo domingo, às 17 horas, essa live aqui. E o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Por favor, não, como eu digo, não cai o dedo se você se inscrever. E você não perde um centavo e me ajuda a divulgar esse trabalho. Uma última efeméride. Essa é importantíssima para a gente terminar as efemérides do dia e passar para o tema do NKVD ao KGB. A última efeméride do dia, que é uma efeméride importantíssima, ocorreu em 1755. 1755. Dia de Todos os Santos. 1º de novembro. O lugar? Lisboa. 1º de novembro de 1755 foi o grande terremoto de Lisboa. O grande terremoto que se calcula, a estimativa é que tenha sido alguma coisa entre 8,7 a 9 graus na escala Richter. Foi um terremoto que acabou com a cidade de Lisboa. Era dia de Todos os Santos, as pessoas estavam na igreja, na missa, quando acontece o terremoto. Então, junto com o terremoto, muita coisa desabando, começa o grande incêndio de Lisboa, as velas das igrejas caindo, pegando fogo, né? E aí Lisboa pega fogo, e algum tempo depois, por causa desse terremoto, houve o grande maremoto, um dos maiores maremotos já registrados, que vem e arrasa Lisboa, milhares de mortos, falam em pelo menos 10 mil mortos, terremoto com ondas de alguma coisa em torno de 20 metros, 20 metros é um prédio de 7 andares, imagina aquela onda chegando, e aquilo pôs fim ao mundo. O terremoto é tão forte que ele é sentido em várias partes da Europa. Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa, né? E o que é marcante nesse dia de Todos os Santos de 1755 é que se arrasa Portugal como Estado. Portugal era a gente não pode esquecer disso, era uma potência, tinha uma proeminência, né, no mundo,
no mundo conhecido, e aí de repente a gente vê aquilo que põe abaixo não só a cidade de Lisboa, como a sociedade portuguesa. Aí vem Pombal, Marquês de Pombal, e reconstrói Lisboa e tenta reestruturar o Estado português. Mas foi um baque que os portugueses sentiram e nunca mais se recuperaram desse baque do grande terremoto de Lisboa em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, do ano da graça de 1755. Bom, são essas as efemérides do dia, né? Tem mais uma que é de 2002, se não me engano. Peraí, deixa eu ver se aqui. Não, é 93, não sei por que 2002. 93, no dia 1º de novembro de 1993, entrou em vigor o Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia. Entrou em vigor nessa data, e a partir daí nós temos a União Europeia como a instituição efetivamente com personalidade jurídica internacional criada. Acaba a Comunidade Econômica Europeia, como nós conhecíamos, e aquilo tudo vira a União Europeia, que vai dar ensejo depois ao aprofundamento da integração, à zona do euro e aquilo tudo que a gente conhece. Então, são essas as efemérides do dia. Eu estou andando muito com essas efemérides no final das contas. O pessoal tem gostado e tem pedido para a gente falar de efemérides, então a gente está dedicando um tempinho a elas. Vamos agora ao tema do dia. Do NKVD ao KGB, né? Do NKVD ao KGB, mais uma conversa sobre a inteligência soviética. Eu lembro que essa conversa, essa nossa live, lá para quarta-feira, estará disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, estaremos lá, você pode baixar, você pode assistir o vídeo, pode curtir, se inscreva, divulgue o canal. As lives anteriores estão lá também, alguns outros vídeos, e aí eu peço que você não só se inscreva no canal, como divulgue. Por gentileza, quanto mais você divulgar, mais você me ajuda, e em breve a gente consegue fazer a live pelo YouTube. Eu preciso de 1000 inscritos lá. Pode ser que isso leve uns 10 anos. Afinal de contas, eu não fico falando besteira. Então, de toda maneira, eu sou perseverante. E algumas orientações. A gente vai falar sobre União Soviética. A gente vai falar sobre inteligência na União Soviética. Nada além disso. Ou seja, não vou falar de atualidades. Como diz aquele pessoal, não insista. Né? A gente vai falar sobre União Soviética. Então, as perguntas, possíveis comentários, são voltados à inteligência. E aí eu vou pedir para você, se tiver alguma pergunta, alguma questão, utilize essa ferramenta que tem aqui embaixo na sua tela, que é o ponto de interrogaçãozinha. Você clica ali e faz a pergunta, porque muitas vezes eu não consigo ver o texto que está passando aqui, os comentários. Eles passam muitas vezes muito rápido. Então, muito rapidamente. Então, você clica aí no ponto de interrogação, faz a pergunta e a gente conversa. Uma recapitulação: NKVD e KGB. Qual é a importância disso? Vamos para o histórico. Quando a gente estuda a inteligência soviética, boa tarde, Marcel, quando a gente estuda a inteligência soviética, a primeira coisa com que a gente se depara é com um monte de sigla. OGPU, GPU, NKVD, KGB, GRU, MVD, NKGB. Então, para os não iniciados, é uma grande confusão. Então a gente tem que fazer um recorte histórico aí de evolução dessas organizações. A gente já começou a fazer isso na semana passada. Eu comecei lembrando, por exemplo, da Tcheca, que é criada em 1917, 7 de dezembro de 1917, pelo Dzerzhinsky. Esse nome é terrível, polonês, Dzerzhinsky. Ele cria a Tcheca como órgão de contra-revolução dentro do regime bolchevique. E a Tcheca evolui. Em 22 é criada a GPU, que apesar de parecer mais leve, expande o poder da Tcheca. O Dzerzhinsky continua à frente da GPU. Da GPU.
Em 23, a GPU, eu anotei aqui, passa a ser OGPU, eu já falei disso na live passada. E em 34, ela passa a assumir o nome de NKVD, né? O Comissariado do Povo para Assuntos Internos, o NKVD. Lembrando que o NKVD já havia sido criado na década de 20, logo no início do golpe bolchevique, mas era o NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos da República Socialista Soviética da Rússia, né? Depois, o NKVD é desmembrado, e em 34 ele é reestruturado e absorve toda a estrutura de inteligência, à exceção do GRU. É bom lembrar, a gente não tem falado disso, mas existe a inteligência militar soviética, o GRU, existe desde a década de 20 e está ali até hoje com esse nome. É mais discreto, mas é tão ativo quanto as outras organizações. E quando a gente fala do NKVD, eu anotei aqui também algumas coisas. O NKVD ele dura de 34 até 46, quando ele é desmembrado, e aí é criado o NKGB, o MGB e o MVD, que aí as organizações de inteligência passam a assumir um status de ministério. Não muda muito, estava sob a chefia do Beria, Laurent Beria, mas em 53 esse cenário muda novamente, porque no dia 5 de março de 53 Stalin morre. E com a morte de Stalin, aquela estrutura é alterada. Você tem o expurgo, sobretudo o expurgo dos aliados, aí começa a briga pelo poder, quem é que vai suceder Stalin. O Zhukov volta, inclusive, eu falei do Zhukov há umas 2 ou 3 lives, e o Beria, que queria ser o sucessor de Stalin, acaba sendo expurgado. Quando ele é expurgado, ele perde todos os seus poderes e a inteligência soviética é reestruturada. Para em 1954, portanto, um ano depois, 15 de março de 54, ser criado finalmente o KGB, o Comissariado para a Segurança do Estado. A gente vai falar já do KGB. A partir de 54, o KGB é criado e ele vai existir como KGB até novembro de 1991, quando ele é extinto. Okay? Algumas palavras, então, sobre o NKVD. Eu anotei aqui sobre o NKVD. Narodny Komissariat Vnutrennich Dел, né? Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Vnutrennich Dел, Assuntos Internos. Narodny, do Povo, Comissariado, né? Sem dúvida nenhuma, depois do KGB, o NKVD é a organização mais conhecida da inteligência soviética. Afinal de contas, como eu disse, ela existe desde a década de 30, desde 36 até praticamente 1946. Né? Ela existe durante 10 anos muito importantes, como organização forte, ela já existia antes, mas como organização símbolo da inteligência soviética, unificada ali, no período em que nós temos os grandes expurgos de Stalin, né, e a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha, em 1939, a guerra contra a Alemanha, a Grande Guerra Patriótica, que começa em 41, né, portanto, todo o aparato de defesa soviético, e depois a derrota da Alemanha em 45. E o NKVD está presente em todos esses momentos. Uma curiosidade, durante a Segunda Guerra Mundial, até o desembarque do 6 de junho na Normandia, cafezinho, ou melhor dizendo, até a abertura da frente ocidental pela Normandia, que se a gente considerar o fronte italiano, o terceiro exército mais poderoso na Europa, o terceiro maior e mais poderoso exército na Europa era o NKVD. Ele só perdia para o próprio Exército Vermelho e pro Exército Alemão.
Então pensem numa estrutura que vai muito além de uma organização, de uma agência de inteligência, de um serviço de inteligência. Era uma organização única, o modelo do NKVD foi único. Depois, é claro, foi reproduzido quando até do KGB e da estrutura nos países do bloco socialista, mas era um modelo que congregava tanto a inteligência interna como a inteligência doméstica e todo um aparato estatal de segurança. Todo um aparato estatal de segurança que ia da guarda das áreas e instalações, a segurança das autoridades do partido, do Politburo, a guarda de fronteira. Isso foi reproduzido no KGB também. O KGB chegou a ter 220 mil guardas de fronteira. Né? A guarda de fronteira na União Soviética era de responsabilidade do KGB. Né? Passava também pelo aparato de repressão mais específico e pelos campos de prisioneiros. Os gulags eram controlados, a gente começou a falar disso na semana passada também, os gulags eram controlados pelo KGB. Então era um monstro, uma estrutura monstruosa dentro do Estado soviético. O que eu anotei sobre o KGB? O NKVD. Ele sucede ao GPU, né? A gente já falou disso na semana passada, e algumas atribuições, só para a gente fixar. Eu repeti aqui, polícia política. Temível polícia política. Aquela coisa que assustava. Se vocês virem filmes da União Soviética ou imagens da União Soviética, uma curiosidade. Quando vocês virem os uniformes e o cap azul e não vermelho, o cap azul é o cap do NKVD e que depois foi o cap do KGB. A inteligência soviética tinha como marca esse cap azul. Então, a visão daquele cap azul assustava muitos soviéticos. Assim como a visão daquele prédio que eu coloquei nas minhas fotos aqui no perfil do Instagram e que é a chamada desse vídeo também. É a chamada dessa live, que é aquele prédio fica na Praça Lubyanka em Moscou, bem pertinho do Kremlin, você vai a pé ali, e aquele prédio nada mais é, até hoje, do que a sede da inteligência soviética, né? A sede da da inteligência soviética. O Felipe está me perguntando aqui, mas tem uma marca de identificação, é mesmo único? Sem dúvida, vou falar dessa marca. E o Felipe está perguntando aqui sobre a influência do NKVD nas Forças Armadas. Vou comentar também. Eu peço que vocês coloquem essas perguntas aí no ponto de interrogação. Né? Coloque essas perguntas no ponto de interrogação aí que a gente vai tentar responder. Aquele prédio, e se depois olhem no meu perfil do Instagram, eu tenho uma foto ali, estejam certos que era uma das visões mais temíveis na União Soviética, porque ali era o prédio, era o centro, como eles chamavam, o centro, a sede do NKVD e depois do KGB, na Praça Lubyanka. Lubyanka tinha uma estátua, hoje não tem mais, eu também fiz um vídeo pequeno, um vídeo curto sobre essa estátua, né? Ali em frente ao prédio, que era a estátua do Dzerzhinsky. E a visão daquele prédio causava temor, porque as pessoas sabiam que se fossem levadas para ali, poderiam, a chance de não voltar, ou voltar com sequelas, era muito alta. Né? Então, alguns símbolos relacionados ao NKVD. Serviço de inteligência, sem dúvida nenhuma, era um serviço de inteligência até muitas vezes eficiente. Polícia, autoridades policiais, além da milícia, que era como se chamava a polícia soviética, você tinha uma característica de autoridade policial também no KGB. Né? Gendarmeria, polícia de fronteira, já falei disso, autoridade prisional, tudo isso era função do NKVD e depois foi do KGB, era o Ministério do Interior. Né? E as ações do NKVD eram muito ligadas à repressão política, à perseguição aos dissidentes e àqueles considerados inimigos do regime soviético dentro da União Soviética. Né? Como eu disse, foi fundamental nos grandes expurgos. Os grandes expurgos eram conduzidos pelo NKVD,
né? A gente falou do Yagoda e depois do Yezhov, que sucede o Yagoda num conjunto de traições. Até o Beria, os chefes do KGB, os chefes da inteligência soviética, da Tcheca, do GPU, da GPU, da OGPU, do próprio NKVD, não teve nenhum que terminou seus dias bem. Né? Eu estou me aposentando e indo embora para casa. Todos morreram de maneira estranha e se suspeita que a maioria absoluta, ou seja, todos ali, morreram fruto de conspirações geradas pelos seus sucessores, que em regra também eram os seus vice-chefes, né? Eram os seus número 2. Né? No campo interno, perseguição ferrenha a qualquer oposição ao regime. E no campo externo, ações de inteligência, em 3 linhas. Espionagem, e aí tem N casos relacionados de espionagem, utilizando agentes, ou seja, pessoas que eram controladas pelos oficiais de inteligência nos seus países respectivos. Espionagem, recrutamento de agentes dos mais diversos, né? Desde a década de 30, eu cito alguns exemplos. O mais importante deles, o Kim Philby, mas eu vou falar do Philby já, mas a gente tem o Círculo de Cambridge, profissionais recrutados ainda pela inteligência soviética na universidade. Né? A gente tem a Orquestra Vermelha, criada durante a Segunda Guerra Mundial e que tinha acesso direto ao alto comando alemão durante a guerra e passava as informações aos soviéticos. Né? Gente nas mais diferentes áreas, em países os mais distintos, eram recrutados pelos soviéticos. Os soviéticos eram muito bons nisso. Os soviéticos com recrutamento, eu costumo dizer que há alguns serviços que são chave são os melhores em termos de recrutamento. Os britânicos eram muito bons, são muito bons, os israelenses são muito bons, mas os soviéticos se destacavam. E os soviéticos se destacavam porque a motivação, muitas vezes, era ideológica, mas também podia ser financeira, podia ser o espírito de aventura, né? Podia ser por meio de chantagem. O fato é, os soviéticos conseguiam recrutar. E se a gente falar desse recrutamento, se a gente falar desse recrutamento, talvez a figura mais famosa recrutada pelo NKVD e que continuou trabalhando para o KGB foi o Kim Philby. O Philby era de uma família aristocrática britânica e ele foi recrutado ainda na universidade pela inteligência soviética. E exatamente o círculo de espiões, Matheus, de Cambridge, o Cambridge Spy Ring, né, o círculo de espiões de Cambridge. Ele foi recrutado e aí o Philby acabou entrando para o MI6, o serviço de inteligência britânico, o serviço de inteligência externa britânico. O Philby entrou para o MI6, o Philby ascendeu profissionalmente no MI6 e o tempo todo colaborando com os soviéticos, recrutados soviéticos, e o Philby foi nada mais nada menos do que o oficial de ligação do MI6 em Washington, ou seja, era o cara responsável pelas relações entre a inteligência do Reino Unido e a inteligência dos Estados Unidos. E o Kim Philby, deixa eu ajustar isso aqui, que eu estou vendo que está se mexendo muito. Né? E o Kim Philby também foi cotado, se continuasse do jeito que estava, a chance do Kim Philby se tornar simplesmente o diretor do MI6 era muito alta. Por muito pouco, a inteligência soviética não teve um recrutado seu como chefe da inteligência britânica. No final, o Philby é descoberto, aí tem a participação do sujeito chamado Oleg Penkovsky, e a gente vai falar dele. O Philby é descoberto,
foge para a União Soviética e lá passa a viver na União Soviética como herói nacional da União Soviética. Herói da União Soviética, ele ganha todas as medalhas possíveis e imagináveis, ganha a Ordem de Lenin, inclusive, né? E passa a ser um consultor da inteligência soviética dentro da União Soviética. Recebeu uma pensão dos soviéticos e viveu até o final da vida na União Soviética. Né? Mas há relatos, por exemplo, que ele era o grande consultor para a inteligência, sobre a inteligência britânica para os soviéticos. Ele dava aulas, né, na escola de inteligência, nas escolas de inteligência soviéticas sobre isso. Na década de 80 foi feito um selo, né, com a imagem, com o retrato do Kim Philby, né, para se ter ideia da importância desse cidadão que colaborou durante décadas com os soviéticos. Então, espionagem propriamente dito, né, o roubo de segredos, o acesso à busca de dados importantes, recrutamento de pessoas, né, e infiltração. Os soviéticos se infiltravam em organizações ocidentais e eram muito bons nisso. Né? Então o NKVD, em termos de inteligência externa, tinha muito isso como marca. Algumas operações marcantes do NKVD, então, esse recrutamento do Círculo de Cambridge. Uma outra operação marcante tem a ver com o Projeto Manhattan. Os soviéticos conseguiram dados, informações do Projeto Manhattan até 1949, quando eles lançam a bomba atômica deles. Né? E aí você tem o caso Rosenberg, né, do casal Rosenberg, que foi o primeiro casal, as primeiras civis executados nos Estados Unidos por espionagem, servindo aos soviéticos. Você tem algumas operações, por exemplo, como operações de influência, mas também operações efetivas de eliminação de adversários políticos, porque tinha uma diretoria do NKVD que também se voltava a isso, perseguição e eliminação de adversários, e essa diretoria, por exemplo, foi a responsável pela morte de Trotsky na década de 40, 41, 42, uma coisa assim, no México, quando Trotsky já tinha ido embora da União Soviética, né, e foi, no final das contas, ele passou por vários lugares, pela Turquia, por outros países, e se refugiou, ficou vivendo no México, né, e acabaram matando o Trotsky com a picaretada, né, com furador de gelo, né, operação de inteligência soviética. Eu anotei aqui também, até bombeiros, o NKVD era responsável pelos bombeiros na União Soviética. Em 46, o NKVD ele vai ser desmembrado, eu anotei aqui, no Ministério de Assuntos Internos, o MVD, e no NKGB, né, que depois vira MGB, o Ministério para a Segurança do Estado. Né? E vai assim até 1953. 1953, como eu disse, em 5 de março, Stalin morre, e a partir daí você tem o expurgo de Béria e com ele o fim do NKVD e a criação do KGB. E alguns dados importantes ainda sobre o NKVD durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o terceiro exército mais importante, eu notei aqui, da Europa. Atuou muito fortemente, e há 2 lives, mais ou menos, a gente falou do Sorge, né, que trabalhou a serviço do NKVD lá no Japão e passou uma série de informações importantes para os soviéticos. Então a rede de espionagem do NKVD no território alemão, mas também no território dos aliados, era muito grande. Né? Stalin se beneficiou muito com isso. Vale lembrar que a conferência de Teherã, né, entre os 3 grandes, aconteceu na embaixada soviética em Teherã. E
E o NKVD monitorava tudo. Churchill e o próprio presidente Roosevelt foram alvos de escuta do NKVD, e o NKVD, Stalin, quando ia negociar com os outros dois grandes, já sabia de tudo o que eles queriam, como eles pensavam, o que eles pretendiam fazer. Então, a inteligência soviética não perdia tempo. Mas lembra que eu estava falando na live passada do Yezhov, que gerou a conspiração e derrubou o Yagoda, que por sua vez tinha eliminado o seu antecessor à frente do NKVD? Eu falei disso na semana passada. Se você não viu, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, e confira essa historinha do Yezhov. Né? Yezhov, em 1938, eu anotei aqui, ele ganha um adjunto, que era o Beria. Ele tenta acabar com Beria, tenta criar uma conspiração para acabar com Beria, só que Beria era muito próximo a Stalin, até porque Beria era georgiano também, né? E em 1939, após um escândalo familiar, tem a ver com um problema familiar, ele pede exoneração, ele é exonerado, né, não sei se Yezhov era não, realmente eu não sei. O Márcio está perguntando se Yezhov era não sei, nunca parei para ver isso. Mas era um sujeito estranho. Eu sei porque você está perguntando isso, porque era um sujeito estranho. Né? Ele é exonerado, ele é substituído pelo Beria, eu anotei aqui, e aí começa a grande conspiração que leva o Yezhov ao ostracismo. Né? Ele acaba preso em 1939, acaba preso no início de 1939, e aí em junho ele passa pelo grande julgamento, pelo expurgo. A moda soviética, né? Fica muito histérico, jura fidelidade a Stalin, e aí ele é executado por um sujeito que seria chefe do KGB lá adiante, que era o Serov. Né? O Serov acabou com ele. E aí o Yezhov acabou provando do próprio veneno. Né? Com isso, o Beria se consolidaria no NKVD como chefe e mandaria naquele negócio até ser expurgado também com a morte de Stalin. Algumas informações, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa sobre NKVD, né? Sempre lembrando, tanto o NKVD como o KGB tinham essa missão, né? Comissariado do Povo para Assuntos Internos, o NKVD, neutralizar os inimigos do Estado Soviético, anotei, perseguir os dissidentes, influenciar processos, promover a Revolução Mundial, né? Espionagem clássica, com agentes, recrutamentos e infiltração. Olhem que interessante, muita gente chama atenção para esse detalhe. O NKVD era o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, mas a inteligência externa era feita pelo NKVD. E por que a inteligência externa era feita pelo NKVD no Comissariado do Povo para Assuntos Internos? Porque muitos interpretavam que a inteligência externa, ou tudo que se fizesse fora da União Soviética, em termos de espionagem, infiltração, operações de influência, tinha por objetivo proteger o Estado soviético. Proteger o Estado soviético. E isso vai ficar muito marcante também no próprio símbolo do KGB. Alguém comentou aí, o próprio símbolo do KGB, que é não sei se vocês já viram, a espada e o escudo. O símbolo do KGB é um escudo com uma espada em frente, uma estrela soviética, uma estrela vermelha e a foice e o martelo. Por quê? Porque o KGB, assim como foi o NKVD, o Barão das Varas está falando, The Sword and Shield, exatamente, era a espada e o escudo do partido. A espada e o escudo do regime. Vamos falar então, alguns minutinhos, porque daqui a pouco a gente acaba, do KGB. Eu ainda tenho que falar da surpresa para vocês, né? Sem dúvida nenhuma, foi a organização mais poderosa de inteligência que já houve naquele contexto da Guerra Fria. O Márcio está falando símbolo parecido com o da Stasi, Staatssicherheit
não era Dienst. Ministerium für Staatssicherheit, a Stasi. Né? E por que o símbolo da Stasi era parecido com o KGB? Porque toda a inteligência dos países comunistas se inspirou no KGB ou no NKVD. Se inspirou e era controlado, inclusive, no início, pela inteligência soviética. Replicado o modelo, portanto, do NKGB, do KGB nos países socialistas. Para começar a falar do KGB, eu só chamo Markus Wolf, o Matheus está lembrando aí exatamente. Tem um livro muito interessante que é sobre o Markus Wolf, O Homem Sem Rosto. Às vezes é difícil de encontrar, mas vale a pena. Para começar a falar do KGB, eu vou usar só a frase de um ex-oficial do KGB, e aí já é contraditória essa minha frase, porque ele diz o seguinte: não existe ex-KGB. Não existe ex-KGB. Quem é que disse isso? Quem disse isso foi um oficial de inteligência que começou no final dos anos 70, início dos anos 80, no KGB de Leningrado. Depois esse oficial de inteligência foi mandado para a residentura na Alemanha Oriental, controlava Dresden, por exemplo, né, no escritório de Dresden, e aí depois esse cidadão ascendeu na estrutura do KGB. Mais recentemente, no final da Guerra Fria, durante a década de 90, ele chegou a um posto de líder da sucessora do NKGB, do KGB, e no final dos anos 90, esse senhor se tornou primeiro-ministro e depois presidente da Rússia. Esse senhor se chama Vladimir Putin, e Putin disse isso: não existe ex-KGB. E é sobre isso que a gente começa a falar, né? O histórico do KGB você já conhece, e o KGB era uma organização voltada tanto para a inteligência interna como para a inteligência externa. Era, assim como o NKVD, era estruturado em várias diretorias. Eu botei aqui a diretoria 1, o Directorate de Operações Estrangeiras, a 2, Contra-Inteligência, 3, Forças Armadas, 4, Segurança e Transporte, a 5 era a diretoria Z, que era de combate à dissidência política, artística, religiosa, perseguição aos dissidentes. A 6 era Contra-Inteligência Econômica, Contra-Inteligência responsável pelas ações de espionagem na área econômica. A 7ª era de fiscalização dos cidadãos, né? 8ª de monitoramento, comunicações. A 9ª diretoria era responsável pela guarda. A guarda de quê? Da cúpula do partido, a proteção à cúpula do partido, né? A 15ª diretoria voltada a áreas de instalações, proteção a áreas de instalações, e em seguida a 16ª voltada à interceptação, comunicações também. Aí a gente tinha um departamento de fronteiras, um departamento de tecnologia e outras seções. Para se ter ideia, de acordo com um ex-chefe do KGB, o último chefe do KGB, o Bakatin, o Vladimir Bakatin, ele informou, isso é público, ele chegou a deixar claro que o KGB chegou a ter 480 mil pessoas na estrutura do KGB. 480 mil pessoas. Eu disse que só de guarda de fronteira eram 220 mil. A União Soviética era uma grande prisão, né? E dentro dessa grande prisão, quem controlava essa prisão, do mesmo jeito que quem controlava os campos de prisioneiros, os Gulag, era o KGB. Eles tinham um aparato militar separado do aparato do Exército Vermelho. Eles tinham 3 divisões aerotransportadas e uma brigada de infantaria. Tinham aviões, tinham navios, tinham carros de combate, era toda uma estrutura, era uma força armada dentro da União Soviética, mais uma força armada. Além dos Spetsnaz, operações especiais, né? É um pessoal muito profissional nessa área, os Spetsnaz. E esse pessoal é que estava na estrutura do KGB. E se criou um Estado dentro do Estado.
Depois da execução do Beria, do expurgo do Beria, a gente tem uma sucessão de líderes do KGB, dos quais o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi um senhor chamado Yuri Andropov. O Andropov, se a gente aportuguesar, né, que ficou de 68 a 82, a década de 60, ficou uns 20 anos, 2 décadas à frente do KGB. E o Andropov foi tão importante para o KGB que ele sai da chefia, da direção do KGB, para assumir o posto de secretário-geral do partido. Ou seja, o líder supremo da União Soviética, quando o Brezhnev morre. Então ele sucede o Brezhnev, né? E aí dá ensejo à rápida gerontocracia que governou a União Soviética, porque depois dele você tem o Konstantin Chernenko, que morre, fica pouco tempo, e aí sim chega um pupilo do Andropov, que havia sido por ele, Andropov, preparado para ser o secretário-geral da União Soviética. Um jovem, era uma outra geração, uma geração que não havia lutado na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e esse jovem vai ser o novo secretário-geral do partido, sucedendo o Chernenko, né? O Andropov havia considerado fazer esse sucessor, né? Portanto, assim que morresse, que esse sucessor assumisse, mas acabou não conseguindo. De toda maneira, em 85, o novo secretário-geral do partido era um pupilo do Andropov, era um senhor chamado Mikhail Gorbachev. E aí segue a história do KGB. O KGB muito influente. A gente não vai ter tempo de falar do KGB mais hoje, né? Mas para fechar essa questão toda, o que acontece com o KGB? Golpe de agosto de 1990. Tentam derrubar o Gorbachev. E o KGB é fundamental nesse momento. Por quê? Porque foi a cúpula do KGB e do Estado, do Politburo soviético, que tentou derrubar o Gorbachev. A cúpula tentou fazer isso, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui o último chefe do KGB, o penúltimo, né? Não, me faltou o nome dele aqui, eu achei que eu tivesse anotado. Sim, claro, o Gryushkov. O Gryushkov tenta derrubar participa ativamente da conspiração para derrubar o Gorbachev, mas os oficiais de médio ranking do KGB se opõem. E aí a estrutura do KGB em si diz: não vamos participar disso. E reage ao golpe de agosto de 90. 91, foi agosto de 91. Ao golpe de agosto de 91. Eles tentam derrubar o Gorbachev, a cúpula do KGB atua nisso, mas a estrutura abaixo dessa cúpula resiste. E com isso, o golpe é debelado, e a história a gente já conhece, né? É nomeado um novo chefe do KGB, e em novembro de 91, o KGB é extinto. A União Soviética vai acabar em 25 de dezembro de 91. Então, o KGB é fundamental nesse processo como um todo. A gente tem muita pergunta aqui, né? Vamos ver. Reportava-se diretamente para quem? A pergunta da Luana aqui. Era o ministério, era o comissariado. Peraí, cancelar. Era um comissariado, Luana, que se reportava ao secretário-geral do partido, né? E tinha uma força de ministério muito grande. O Beria acabou sendo o número 2 do Stalin até o final da vida. Tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver. Você tinha uma estrutura que era o departamento tecnológico. A pergunta se não tinha nenhuma diretoria para inteligência de sinais. Tinha sim. Que mais? Isso aqui é interessante. Quantos presidentes da União Soviética foram oriundos do KGB? Como secretário-geral do partido, a gente tem o Andropov e depois o próprio Putin. Bom,
Antes de acabar, eu tenho menos de 5 minutos. Vamos falar da surpresa. Tem muita gente perguntando, e aí? Muita gente, inclusive alguns que estão acompanhando aqui, me perguntaram, porque essas nossas lives são muito rápidas, né? Essas nossas lives têm pouco tempo, e é claro que a gente dá uma pincelada sobre essas informações. Alguns têm me perguntado desde agosto, por que você não dá aula, por que você não faz uma experiência de aula Khrushchev não. Por que você não faz uma experiência dando aula ou de alguns mini cursos? Então a surpresa é a seguinte, em dezembro a gente vai ter um mini curso de 2 dias, né? Nas terças-feiras, das 8 às 22, aí eu vou usar uma plataforma de videoconferência e a gente vai ter um mini curso sobre alguns desses temas. O primeiro mini curso que a gente vai ter, são 2 dias em dezembro, 2 terças, a primeira e a segunda terça-feira de dezembro, vai ser sobre Guerra Fria. A gente vai falar sobre Guerra Fria, a gente vai poder conversar sobre Guerra Fria, né? E isso vai ser em dezembro. Então, já é o aviso, já antecipo a surpresa. Na próxima semana, ou durante essa semana e na próxima, eu vou trazer maiores informações, tá? Aí o Beto está dizendo que não vai ter que escolher entre aula e jogo do Flamengo. Exatamente, Beto, vai ser na terça-feira à noite. Então nem coincide com os jogos da quarta-feira. Não sei se está tendo ainda, eu não entendo nada de futebol, mas não sei se está tendo jogo na quarta-feira ainda. Então, a surpresa é essa. A gente vai ter esse piloto, esse primeiro mini curso sobre esses temas que a gente tem tratado aqui. E esse primeiro mini curso vai ser sobre... Obrigado, só passar o link que já vou passar o cartão. Ótimo. A gente vai fazer esse primeiro mini curso sobre Guerra Fria. Durante a semana eu vou informando a vocês e na próxima live, no próximo domingo às 17 horas, a gente vai trazer maiores informações sobre esse mini curso. Já fiquem sabendo que vai ser à noite nas primeiras 2 terças-feiras, primeiras terças-feiras de dezembro, né? E por uma plataforma de aula, e aí depois os detalhes eu passo para vocês. O tema vai ser Guerra Fria. Guerra Fria. Eu acho que eu tenho mais 1 minuto. Obrigado, Karen, presente de Natal. Luana vai estar na Alemanha. Eita, Luana. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Obrigado, Zé Fernandes. Muito bom, muito bom. Então, a gente divulga na próxima semana. Vamos ver se dá tempo de responder mais alguma pergunta. Suzane tem pergunta. Vamos ver uma pergunta da Suzane aqui. Em termos de organização e gestão para melhor unir a inteligência doméstica, e não consegui ver mais aqui. Do filme A Espinha Vermelha, acho que eu não vi esse filme. Vamos ver, tem uma do Barão das Capivaras. O NKVD e depois o KGB com tanta estrutura era funcional. Esse é um dos grandes dilemas. Do mesmo jeito, meu caro, que era muito eficiente, ele tinha algumas áreas de extrema disfuncionalidade. Era uma estrutura muito grande. Obrigado, Felipe. Farei o possível para participar, diz o Felipe. Era uma estrutura muito grande. E isso casa um pouco com a pergunta da Suzane. Para gerenciar essa estrutura, isso era muito complexo. Além do que, havia muito caso de corrupção. No campo externo, nas residenturas, né, eram chamados residentes, as estruturas de inteligência nas embaixadas, muito aconteceu de casos em que o oficial de inteligência reportava para Moscou uma série de contatos, gastos ou coisa parecida que não existiam, né? E a disfuncionalidade ficou muito evidente no final da era Andropov, quando eles acreditavam a todo custo, que haveria um ataque preventivo do Ocidente, um ataque nuclear preventivo à União Soviética. É sobre isso que a gente vai falar na próxima live, sobre isso que a gente vai falar na próxima semana, às 17 horas, nesse canal, mesmo horário, domingo às 17 horas, a gente vai falar sobre o KGB especificamente,
E aí a gente vai comentar um pouco sobre pessoas, os grandes dissidentes e essa crise, esse processo a partir dos anos 70 e início dos anos 80, que aconteceu na União Soviética, quando Andropov ele acreditava piamente que estava sendo preparado um ataque preventivo, do Ocidente à União Soviética. Do Ocidente à União Soviética. Então, nesse sentido, se tinha muita disfuncionalidade, tinha realmente muita disfuncionalidade na estrutura do KGB. De toda maneira, era uma organização que, por outro lado, se mostrou muito eficiente no que diz respeito a recrutamento de pessoal, a operações de influência. Na semana que vem a gente vai falar um pouco disso, a presença soviética na América Latina. O Brasil estava entre os 4 grandes alvos da União Soviética na América Latina durante a Guerra Fria, né? E quando eu falo em América Latina, a gente tem que pensar em países como o México, a gente tem que pensar em países como Cuba, né? Chile e Brasil. E o Brasil foi alvo de grandes operações. O Brasil foi alvo de grandes operações desde a década de 20. Desde a década de 20. É bom lembrar disso. Porque a gente às vezes vê o pessoal, sobretudo muita gente, dizendo: não, mas a CIA atuou de forma muito ativa aqui no Brasil, influenciando isso, influenciando aquilo, fazendo aquilo. As pessoas esquecem ou não querem dizer que os soviéticos e os países do lado de lá da cortina de ferro, como a inteligência tcheca, da Tchecoslováquia, a STB, a inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi, como alguém lembrou aí, e outros órgãos de inteligência, também atuavam aqui. O Brasil era um palco de disputa, assim como era a América Latina, entre o Ocidente e o Bloco Socialista. Onde tem um, a Suzane está lembrando, onde tem um, tem outro, exatamente. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha uma presença maciça de oficiais de inteligência do Bloco Socialista. Do Bloco Socialista. E operavam, e influenciavam, e recrutavam pessoas. Né? A gente vai falar disso na próxima semana. A gente vai falar disso na próxima semana, às 17 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-canal. Eu acabo de perceber que nós estamos indo a alguns minutos a mais. Eu tinha visto a notícia de que o Instagram parece que permitiria prorrogar um pouco mais as lives, né? Vida longa e próspera aqui, portanto. Então, mas a gente vai parar por aqui. A gente vai parar por aqui e vai continuar conversando sobre inteligência soviética. É um tema que dá, né? A gente pode pensar nisso para 2021, um curso só sobre inteligência soviética. Só sobre inteligência soviética. A Suzane está dizendo que algumas vezes eles prorrogam. Vamos lá, Deus nos ajude. Deus nos ajude. De toda maneira, como eu não gosto de... só quando é bom. Obrigado, Suzane. Como eu não gosto de forçar, né? Então, quero agradecer novamente a presença de todos, a participação, aos comentários. Obrigado, Luana Aleixa, que amanhã está fazendo aniversário. Parabéns antecipado, Luana. Né? Obrigado, Beto, Luiz, Ju, está entrando agora, a gente vai falar. Juliana está entrando, a Jussara, melhor dizendo, está entrando agora. Essas lives estão disponíveis no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. E essa, particularmente, a partir da quarta-feira, mais ou menos, eu vou subir essa live. Eu vou subir essa live lá. Tá? Quem chegou depois vai ter reprise no YouTube. Joanisval BSB, divulguem, me ajudem. Fazer que nem aquele menino que chega no ônibus, me ajude, por favor. Não, eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Mas não, preciso da sua ajuda para aumentar o número de inscritos no nosso canal do YouTube e de seguidores aqui. Thalita entrou agora também, então divulguem o nosso canal e essas lives. Vamos lá, agradecimento, lembrei da surpresa, então maiores informações durante a semana e na live do próximo domingo. A surpresa é o mini curso que a gente vai fazer nas 2 primeiras terças-feiras de dezembro, às 20 horas, por uma dessas plataformas de ensino, né, sobre
Guerra Fria. A gente vai bater um papo bacana sobre Guerra Fria, e aí é interessante porque na plataforma a gente pode conversar com os alunos, né? A gente pode conversar com quem estiver fazendo o curso de uma maneira até mais próxima. Nas 2 primeiras semanas de dezembro. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre Guerra Fria, sobre KGB, sobre inteligência soviética, e aí o foco vai ser nos grandes dissidentes e nos grandes recrutados, né? Ou seja, aqueles que, como se fala do Oleg Penkovsky, e eu vou contar a história do Penkovsky na semana que vem, traiu o seu país em defesa da sua pátria, né? Traiu o seu país em defesa da sua pátria. Foi o caso do Oleg, do Penkovsky, mas teve muitos outros. E vamos falar daqueles que foram recrutados e bem recrutados pelos soviéticos. Já falei do Kim Philby, mas há muito nos Estados Unidos também, o Aldrich Ames, o Bob Hansen, pessoas que trabalharam muito para os soviéticos. A gente vai falar disso na próxima live, no domingo, às 17 horas. Tá? E a Karen está dizendo que está em outro continente, está na Espanha, né, Karen? Mas obrigado pela presença, obrigado por acompanhar. 5 horas não é nada para difuso, é verdade, obrigado. A gente tem amigos aqui de várias partes do mundo. Obrigado pela audiência. Próximo domingo tem mais, às 17 horas. O meu grande abraço, tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Quarta-feira deve estar essa live lá no canal do YouTube. Divulgue para os amigos, divulgue para os desafetos também. Se você não gostar, manda para o chato, só para o chato ter que acessar lá, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Forte abraço. Até lá.